Microfone desligado. Uma boa noite para todos vocês que nos assistem. Deus abençoe a sua vida, que seja um tempo onde o Senhor venha e fale aos nossos corações. Desejo realmente que todos possam estar com as suas Bíblias nas mãos, com a atenção agora voltada para aquilo que Deus vai falar através dos hinos, através da pregação da palavra de Deus, e que realmente, meus irmãos, no término deste tempo que estivermos juntos esta noite, nós tenhamos decisões tomadas para que possamos servir melhor ao nosso Deus. Graças a Deus, então, por cada um de vocês que estão conosco. Muito obrigado pela sua audiência. Para nós, sempre é um grande incentivo ver todos os irmãos, todos comprometidos para louvarmos juntos ao nome do Senhor. Mesmo que ainda separados, Deus nos permite, por meio da tecnologia, termos este, entre aspas, culto, esta reunião virtual. Meus queridos irmãos, como de praxe eu faço, vou ler um versículo e depois nós vamos orar. A palavra de Deus nos fala no Salmo de número 51, versículo 16 e 17. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Para Deus, meus queridos, o mais importante não é dinheiro, não é qualquer tipo de bem material. O que para Deus importa é um coração quebrantado. Meus queridos, vamos orar nesse momento? Peço que você abaixe sua cabeça, feche os seus olhos e nós vamos falar com o nosso Deus. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos com os irmãos, mesmo de maneira remota. Agradecemos porque nós podemos estar juntos em um só coração para adorarmos e bendizermos, ó Deus, o nome do Senhor. Nós queremos render graças a Ti, Pai Santo, por cada um daqueles que tem fielmente acompanhado os nossos cultos, que tem, ó Deus, tido por importante apoiar a igreja nesses momentos de pandemia, porque não é só a igreja que nós estamos apoiando, nós estamos apoiando uns aos outros, porque nós estamos em comunhão uns com os outros. Então nós pedimos, Senhor Deus, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Ajuda-nos a encerrar esse período de comunhão com o Senhor, com decisões tomadas em nossos corações, e que cada dia nós possamos crescer espiritualmente e sermos mais a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos agradecer ao Senhor e pedir todas essas coisas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, então vamos fazer a leitura do nosso versículo. Eu vou colocar aqui na tela, vou dividir a tela e assim nós poderemos então falar o nosso versículo. Só lembrando que se porventura tiver algum problema com o som, alguma questão aí que você note que seja alguma dificuldade, mande para nós aqui nos comentários, que aí vamos tentar de alguma forma poder ajudar a todos os irmãos, tá bom? Às vezes, se o seu som estiver ruim, eu sugiro que você saia do Facebook e entre novamente, porque às vezes pode ser o próprio aplicativo do celular, ok? Então vamos ler o nosso versículo? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Muito bem, meus preciosos e valorosos irmãos, vamos agora colocar a tela inteira. Vamos colocar então o nosso primeiro hino desta noite. Vamos cantar 456, o Estandarte. Vamos cantar alegres 456, o Estandarte 456 do cantor cristão.
Muito bem, então, meus queridos irmãos, vamos já para o nosso próximo hino. Já colocarei aqui o hino que nós aprendemos hoje pela manhã, 353 do HCC, Aos Pés de Deus. Então, nós vamos cantar este hino hoje à noite e também na quarta-feira, para que possamos aprender. E assim como falamos hoje pela manhã, nós vamos cantar, então, cada semana um hino novo, e assim nós poderemos aumentar o nosso conhecimento dos hinos, dos hinários que nós temos usado. Vamos então cantar novamente 353, Aos Pés de Deus, HCC 353. Colocarei novamente aqui, os irmãos podem ter a visão de toda a letra do hino. Vamos cantar alegres então. Muito bem, meus amados irmãos, vamos sem mais delongas passar para os nossos avisos. Avisos de praxe, como eu tenho sempre dito para os irmãos, mas tão importante, por causa da nossa ah, audiência rotativa. Pode ser que alguém esteja nos assistindo pela primeira vez, então essas informações sempre são importantes serem ressaltadas. Ok? Então vamos iniciar aqui os avisos, como de praxe. Então, segundo a nova determinação da nossa prefeitura, os cultos presenciais continuarão suspensos. Meus queridos, eu quero falar com os irmãos, deixe-me colocar aqui a tela inteira. Eu quero falar com vocês algo bem sério. Meus irmãos, as determinações das autoridades, elas não são facultativas. Ou seja, não é que nós devemos cumprir se nós queremos. Nós precisamos cumprir. Então, essas recomendações, elas devem ser cumpridas por nós. Eu sei, meus irmãos, é muito difícil ficar em casa. Eu sei que muitos têm necessidades e realmente, às vezes, é compreensível certas coisas acontecerem. Mas o que tem acontecido aqui na nossa cidade, por vezes, é um absurdo. Pessoas passeando, pessoas realmente andando sem máscara, sem as proteções. E, meus irmãos, nós precisamos entender que o período que nós estamos passando, se cada um não fizer a sua parte,
ele vai perdurar por muito mais tempo. Então eu peço a cada um de vocês, tenhamos consciência de que agora é a hora de cada um ficar, infelizmente, recluso em seu lar. Se você tiver que trabalhar, você tem que trabalhar e é compreensível. Se você tem alguma necessidade aparente para poder sair de casa, também é compreensível. Mas agora, meus queridos irmãos, não é hora, não é época de nós ficarmos saindo para qualquer outra coisa. Então nós temos procurado respeitar todas as determinações que as autoridades têm nos dado. É por isso que a nossa igreja continua fechada. Existem igrejas que estão apegadas à determinação federal que as igrejas podem estar abertas, mas nós não queremos dar mau testemunho. É por isso que nossa igreja continua fechada e cada um de nós deve dar bom testemunho. Por quê? Porque a nossa vida deve refletir a nossa fé em Cristo Jesus. E a palavra de Deus deixa claro que nós devemos respeitar as nossas autoridades. Então, eu estou fazendo um pedido para todos os irmãos. Não é fácil, eu entendo, irmãos. É uma situação difícil, mas só saia de casa se realmente for importante. Entenda que nós precisamos dar o bom testemunho. Então, estou pedindo encarecidamente para todos os irmãos. Colocarei aqui novamente, então, a continuidade dos anúncios e, mesmo não tendo os cultos presenciais ainda, temos as nossas transmissões. Nossos cultos às 9 horas da manhã, também às 19 horas, e o culto de oração às 20 horas. E, novamente, eu quero me colocar olhando, vamos dizer, olho no olho com cada um de vocês. Meus queridos, as transmissões, elas são ao vivo e elas permanecem no decorrer por tempo indeterminado. Então, se porventura você quer assistir novamente a pregação, você pode. O que eu peço a todos vocês é que nós tenhamos o compromisso, o comprometimento de estarmos reunidos quando estivermos ao vivo. Porque nós podemos, assim como vocês têm feito, cada um tem tido interação, muitos irmãos têm tido a interação nos comentários. E você pode achar que não, mas é muito importante essa interação porque é o que temos agora. Então nós precisamos entender que essas transmissões também devem ser encaradas como um compromisso diante do nosso Deus. Então, se você pode, acorde cedo, tenha o seu café da manhã e depois pegue a sua Bíblia e vá cultuar a Deus. Da mesma forma, agora à noite, tenha o seu compromisso de fazer o seu tempo com Deus. Mesmo que você pode assistir depois, você não deve ficar usando esse tempo para assistir televisão, você não deve ficar usando esse tempo para qualquer outra coisa que não seja adorar a Deus. Então, se você pode, faça isso, meu irmão. Acorde cedo no domingo, tenha esse compromisso com Deus e também com os seus irmãos em Cristo. É uma forma de demonstrar amor e apoio à sua igreja. Então, eu estou pedindo a cada um de vocês, eu tenho conversado com alguns pastores, e até mesmo a irmã Kimberly pediu para reiterar uma informação. Aquela informação que ela havia me passado e eu passei para vocês que apenas 33% das pessoas estavam indo aos cultos, a irmã Kimberly se equivocou. Eram 33% apenas de pessoas que estavam acompanhando os cultos online. E os outros restantes não estavam acompanhando os cultos. E essas pessoas que haviam abandonado os cultos estavam tendo muitos problemas espirituais. Eu posso dizer para vocês que, infelizmente, algumas pessoas que são parte da nossa igreja não têm acompanhado os nossos cultos regulares. Eu digo para cada um de vocês, meus irmãos, nós precisamos compreender que esse tempo que nós estamos passando agora, precisamos estar unidos, mesmo estando separados fisicamente. Então, quando você pega a sua família e você senta na frente do seu celular ou do seu computador e você interage com os irmãos em Cristo, você está cultuando a Deus e você está em comunhão com os seus irmãos. É claro que nós não estamos em comunhão física, porque os irmãos entendem as nossas restrições.
mas tenhamos um comprometimento de estar reunidos uns com os outros. Vamos orar por alguns irmãos também da nossa igreja que, infelizmente, não têm acompanhado os nossos cultos, e claro, isso entristece o meu coração, mas eu não posso obrigar ninguém a poder estar presente nas nossas transmissões. Cada um deve entender a sua responsabilidade e zelar pela sua vida espiritual. Então, eu reitero o pedido: esteja nas nossas transmissões, quando possível, ao vivo, tá bom? Muito bem, meus irmãos, vamos então já terminando os nossos avisos. Eu quis falar isso para vocês porque eu creio que é muito importante e tenho conversado com alguns pastores. Outra parte importantíssima da vida espiritual é o nosso tempo de oração. Desafiamos os irmãos no começo desse mês a termos uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Se caso você falhou no primeiro semestre, que o segundo semestre seja um tempo de bênçãos na sua vida. E para isso, um período diário de oração é muito importante. Cada um dos irmãos que se comprometeu a orar nos determinados horários, não esmoreçamos. Vamos orar sempre. Pedidos de oração nós temos vários, meus queridos. Então, vamos orar uns pelos outros, ok? E ainda assim, meus irmãos, as visitas. Esta semana já tenho engatilhado aí 2 famílias aí para poder conversar e tem sido uma bênção. Conversei com o irmão Jason e Renata, conversei com o pastor Daniel e a irmã Luciana, e já essa semana outras pessoas já estão na nossa lista. E nós oramos juntos, temos um tempo de comunhão, eu e minha esposa, e pretendemos fazer isso com todos vocês, ok? Homens, final de semana que vem nós teremos uma live para podermos ter mais uma vez um tempo de oração, e jovens, da mesma forma, teremos um tempo de oração no sábado da semana que vem. Na verdade, no sábado dessa semana, desculpe, ok? Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o nosso último hino desta noite. Vamos cantar número 5 do cantor cristão, Presença Divina. Colocarei novamente a tela inteira e aí nós poderemos cantar este último hino, Presença Divina.
Muito bem, meus queridos irmãos, eu gostaria de falar com vocês algo que eu notei agora, recebi uma mensagem aqui no meu celular e eu não sei o porquê, não sei o motivo, que o vídeo aqui da nossa igreja, este vídeo que nós estamos fazendo agora, o nosso culto, depois que nós terminarmos aqui, possivelmente ele não ficará visível para outras pessoas. Eu não sei porquê. E aconteceu exatamente a mesma coisa com o pastor Odir hoje pela manhã. Ele colocou no Facebook que o vídeo da igreja foi censurado e eu recebi essa mensagem. Está dizendo que 1 minuto do conteúdo do nosso vídeo pertence a alguém que eu nunca vi. E realmente essa informação para mim ela é nova. Se caso acontecer de depois que nós terminarmos aqui haver, né, esse culto não, ou este vídeo não ficar disponível, é por essa situação. Mas de qualquer forma, vamos procurar resolver isso. O pastor Odir me disse que isso tem acontecido com certa frequência com outros pastores. Então, no que diz respeito a nós, eu creio que vai continuar tudo bem aqui. Eu creio que vamos continuar com a nossa live sem problema nenhum. Mas se porventura acontecer alguma coisa, os irmãos já ficam cientes que aconteceu, que alguém, segundo o pastor Odir disse, é um egípcio que está requerendo 1 minuto do nosso vídeo e eu não sei o motivo. Mas, de qualquer forma, Deus está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, vamos então para o nosso tempo da pregação da palavra de Deus. E aí está então, no seu rodapé, abra a sua Bíblia para o livro de Gálatas, capítulo 3, versículos de 6 a 9. Gálatas, capítulo 3, versículos de 6 a 9. Já lhe adianto que os versículos eu colocarei aqui na tela, mas é muito importante que cada um esteja com a sua Bíblia, caso você queira fazer anotação de algum dos versículos. Então vamos lá, Gálatas, capítulo 3, eu estou abrindo a minha Bíblia aqui. Também, meus irmãos, eu creio que vocês não vão ouvir, mas o nosso vizinho está ouvindo música bem alta aqui. É possível que, se vazar alguma coisa, seja do nosso vizinho aqui, tá bom? Mas de qualquer forma, espero que não saia nenhum tipo de som. Gálatas, capítulo 3, versículos de 6 a 9. A palavra de Deus nos diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Deus abençoe a sua palavra. Convido você a novamente abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos e nós vamos orar nesse momento. Oremos então. Ó Deus, muito obrigado por esse privilégio de abrir a sua palavra e transmitir ao povo do Senhor aquilo que o Senhor tem dirigido o meu coração. Eu peço, Senhor Deus, que nós possamos compreender o exemplo de Abraão, que realmente nós possamos aplicar as verdades deste grande servo de Deus, a forma que ele agiu, a forma que ele obedeceu ao Senhor, que também nós possamos aplicar essas verdades nas nossas vidas e sejamos da mesma forma que ele foi. Sejamos crentes obedientes, pessoas que amem ao Senhor, que demonstram a sua fé aonde quer que nós estejamos. Abra o nosso entendimento. Se há alguém aqui, ó Deus, em nosso meio, que não é salvo, que o Senhor também possa falar através da sua palavra. É o nosso desejo e oração. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu vou dividir a tela aqui e aí então nós vamos fazer o estudo e os irmãos podem acompanhar os slides. Se caso você quiser anotar, não tem problema algum. Então nós estamos falando sobre o livro de Gálatas. Gálatas vivendo em liberdade. Meus irmãos, já falamos sobre quase metade do livro. Nós estamos então no capítulo 3, versículos de 6 a 9, mas antes eu quero recapitular algumas informações com vocês. Primeiramente, nós
precisamos lembrar sempre a mensagem principal de todo o livro, que é a seguinte: a verdade do Evangelho da Graça estabelece os crentes na liberdade para viver em amor pelo Espírito. Então, o que nós temos falado é que nós não estamos presos a dogmas, não estamos presos a tradições, não estamos presos a ideias de homens nenhum. Nós seguimos a palavra de Deus. Nós não precisamos seguir aquilo que os homens dizem, mas precisamos seguir aquilo que o nosso Deus diz. Eu estou apenas ligando o meu tablet aqui para que possa ser o meu auxílio. Então, meus irmãos, é muito importante que esta mensagem, ela sempre vai ser falada quando nós falarmos sobre Gálatas, porque essa é a mensagem principal do livro. E ainda recapitulando, meus queridos, nós já falamos em pregações passadas, que a justificação diante de Deus vem somente pela fé em Cristo. Isso está no capítulo 2, versículos 15 e 16, e também em Romanos, capítulo 5, versículo de número 1. Guardar a lei para os salvos pela fé em Cristo os torna mentirosos, uma vez que entenderam que para serem salvos precisariam apenas crer em Cristo. Então, nós já falamos para vocês que o problema que Paulo estava enfrentando com os Gálatas era que eles estavam dando ouvidos a judaizantes, ou seja, pessoas que tinham aceitado Cristo como Salvador, mas que diziam que para que os gentios fossem salvos, era necessário que eles seguissem os preceitos da lei dos judeus, ou seja, que eles fossem circuncidados, que seguissem os preceitos dietéticos, ou seja, não podia comer determinadas coisas. E o Evangelho da Graça nos livra de todas essas questões. E nós vamos e estamos andando passo a passo nesse terreno, e eu creio que os irmãos vão compreender quando nós chegarmos no final do capítulo de número 4. Então, cada passo que nós temos dado é muito importante para a sua compreensão. Então, nesta divisão da carta, capítulo 3 e 4, Paulo trata especificamente sobre a salvação pela fé, ou seja, salvação pela graça, em contraste com a salvação pelas obras, ou seja, a salvação pela lei. E aí, meus queridos irmãos, todas essas questões nós já trabalhamos, então estou apenas recapitulando. A grande ênfase no plano de Deus em redimir o pecador pela fé, e que crer que obedecer à lei para ser salvo era uma perversão da mensagem pregada por Cristo. Cristo mesmo disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ali a palavra fé está em destaque. Não está dizendo todo aquele que nele crê e guarde a lei. Não, de maneira alguma. E também, meus irmãos, o apóstolo Paulo usa alguns argumentos aqui nos capítulos 3 e 4 para provar que Deus salva o pecador pela fé em Cristo sem a necessidade das obras da lei. E aí, ainda recapitulando, nos versículos 3, de 1 a 5, que nós não lemos, mas os irmãos podem ver em mensagens passadas, podem assistir, se caso não pegaram essa explicação, Paulo usa o argumento da experiência pessoal dos próprios Gálatas. Nós falamos, e a divisão desses versículos, Paulo usa o seguinte argumento: como eles conheceram a Cristo, como eles receberam o Espírito e também da forma que Deus agiu no meio deles. Então, se caso você não tiver assistido essa explicação, essa pregação, volte 2 semanas atrás aqui nos vídeos no Facebook ou no YouTube que você vai conseguir enxergar esta pregação. Então, nos versos 6 a 9, Paulo fala sobre o exemplo de Abraão. E aqui, meus irmãos, nós vamos falar bastante sobre Abraão hoje. Já lhes adianto que, para que haja compreensão dos versículos 6 em diante, não só de 6 a 9, porque Abraão ainda vai ser tratado outras vezes aqui no livro de Gálatas, nós vamos falar sobre uma questão que é muito importante e que é necessário a compreensão de cada um de vocês. Meus irmãos, a mensagem principal desses versículos que nós vamos falar é que a fé é suficiente como meio de justificação diante de Deus. E aí você pergunta, mas o que é justificação? Bom, nós vamos explicar.
Mas antes de explicar a cada um de vocês sobre essa questão, é muito importante que nós entendamos o exemplo de Abraão. Você pode ver, versículos de 6 a 9, me acompanhe. O nome de Abraão é falado uma vez no versículo 6, é falado uma vez no versículo 7, é falado uma vez no versículo 8 e também uma vez no versículo 9. Então, está sendo destacado o exemplo de Abraão. E eu quero ler com vocês, já vou colocar aqui, aí na sua tela, o exemplo de Abraão. Vamos ler então, eu vou abrir aqui na sua tela o versículo. Gálatas 3,6 diz o seguinte: é o caso de Abraão que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Também, meus queridos irmãos, vamos voltar lá, ainda aqui no capítulo de Gênesis, capítulo 15, tem a mesma informação. Paulo pegou essa informação e colocou para os Gálatas algo que estava no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Ele, Abraão, creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Talvez na sua Bíblia vai estar uma palavra diferente do que imputado ou do verbo imputar. E eu quero explicar para vocês sobre esta questão deste verbo. Mas antes, é importante declarar que Abraão creu em Deus. Ou seja, a ênfase está na fé de Abraão. Também está dizendo que isto lhe foi imputado para a justiça, ou seja, isto não foi um mérito de Abraão, mas foi imputado pela graça de Deus. E aí é que nós vamos explicar para você o que significa a palavra imputar. O verbo imputar significa simplesmente passar para a conta de alguém. Vou exemplificar de uma maneira bem simples. Imagine uma conta que você recebe todo mês. Imagine que seja uma conta de telefone, uma conta de luz, uma conta de água, enfim, alguma conta que você tenha. Essa conta, ela é sua, está no seu nome. Vamos dizer, Wesley Ribeiro da Silva. Então aquela conta é minha. Eu preciso pagar. Mas vamos dizer que outra pessoa pegue essa conta e pague por mim. Vai chegar para mim e dizer o seguinte: olha, eu vou pegar essa conta e de hoje em diante ela não é mais responsabilidade sua, eu vou pagá-la por você. Isso é imputar. É literalmente passar para a conta de alguém. Então aquela conta já não é minha, aquela conta é de outra pessoa. Ou seja, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, a fé de Abraão, que foi demonstrada, e nós vamos enxergar isso por sua obediência, foi-lhe imputado por justiça. Ou seja, Deus aceitou a fé de Abraão e viu que realmente Abraão creu. E aquilo demonstrou que Abraão amava a Deus, cria em Deus, e a partir daquele momento ele foi salvo. Ou seja, Deus tirou os seus pecados e colocou como se fosse na conta dele. É exatamente o que Cristo fez. Isso é justificação. Romanos 5,1 diz: justificados, pois, pela fé temos paz com Deus. Ou seja, nós somos justificados, ou seja, declarados justos. Jesus pagou pelos nossos pecados. E a justiça de Cristo agora está sobre nós. Deus, quando olha para o Wesley, ou para você que já fez uma decisão a Cristo, ele já não vê uma pessoa ímpia que não se reconciliou com Deus. Mas a partir do momento que você clama a Jesus que seja o seu Senhor, o seu Salvador, então você é justificado, ou seja, você é declarado justo. A sua conta, os seus pecados não mais estão sobre você, mas foram colocados sobre Cristo e ele os pagou na cruz do Calvário. É por isso que nós podemos ter paz com Deus.
Meus irmãos, nós vamos falar muito sobre isso nos capítulos, nos versículos adiante, então os irmãos não se preocupem se caso ainda não entenderam. Mas eu quero falar hoje sobre o exemplo de Abraão. A justiça de Deus foi creditada na conta de Abraão porque ele creu na promessa de Deus. Capítulo 15, versículo 6, que nós já lemos. E aí, meus irmãos, nós vamos entender o que é essa fé, o que é a fé de Abraão, a ponto de que ele possa, por meio dessa fé, ter sido salvo. Então, meus queridos, vamos passar para os próximos slides, porque vai dizer para nós a obediência como resultado da fé. Eu vou explicar para cada um de vocês. A fé de Abraão não era uma fé cega. Entenda o seguinte, a todos vocês que nos assistem. Muitas pessoas dizem o seguinte: eu creio em Deus. Tiago fala que até os demônios creem que Deus existe, mas eles tremem. Então, se nós pudermos dizer sobre a questão de crer em Deus, os demônios também creem. Eles também são crentes, ou seja, eles acreditam que Deus existe. Mas não é uma fé cega, como muitas pessoas simplesmente dizem: eu acredito que Deus existe. Mas essa fé não se transforma em absolutamente nada. E aí, meus queridos, olha só, a vida de Abraão é uma ilustração de como os homens são salvos em todos os tempos. E aqui eu quero deixar uma coisa bem importante para que todos vocês entendam. A salvação é pela fé hoje, foi no Antigo Testamento e será até que seja estabelecido o reino eterno. Então, a salvação sempre foi, é e sempre será pela fé. Nós não podemos acreditar no que é falado por outras pessoas, que a salvação no Antigo Testamento era por obediência à lei, de maneira alguma. A salvação sempre foi pela fé e Abraão é um exemplo desta verdade. A vida de Abraão se caracteriza por confiança em Deus, independente das situações. Então, meus amados irmãos, é por isso que nós estamos destacando que a obediência de Abraão foi resultado de sua fé, e nós já vamos falar sobre isso. Abraão obedeceu porque creu. Obedeceu ao mandamento de Deus porque, antes de tudo, ele confiava em Deus. A obra de obediência comprovou que a confiança era genuína. Ou seja, meus irmãos, Tiago fala que a fé sem obras é morta, não é verdade? Não quer dizer que para ser salvo nós precisamos de boas obras. Não. Porém, as boas obras comprovam a nossa fé. Porque como eu posso dizer que amo a Deus se eu não demonstro pelas minhas obras? Como é que eu posso dizer que eu amo você, meu irmão, se eu não demonstro com as minhas obras? João, o apóstolo João fala no livro de 1 João, não ameis de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Muitas são as pessoas que podem dizer para você: olha, eu te amo, mas com as atitudes elas demonstram totalmente o contrário. O amor é atitude, amor não é um sentimento. E nós vemos isso na pessoa de Cristo. Meus amados irmãos, o amor não é um sentimento, mas é algo sacrificial. Cristo nos amou e deu a sua vida para nos salvar. Meus queridos, a fé de Abraão foi colocada à prova muitas vezes. E é aí que eu quero demonstrar para vocês, pela palavra de Deus, como a fé de Abraão realmente era uma fé diferenciada. Não porque ele é alguém, vamos dizer assim, uma pessoa que não é deste mundo. Não, pelo contrário, ele teve as suas quedas, ele teve as suas dificuldades, mas foi um homem que quando foi provado, ele demonstrou o seu verdadeiro valor, demonstrou a sua fé em Deus. Vamos ver então alguns exemplos da obediência como resultado da fé. Abraão obedeceu quando Deus o chamou
em Ur. Vamos ler o versículo aqui de Gênesis capítulo 11, versículo 28 a 32. A palavra de Deus diz o seguinte: morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abrão, e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi filha de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho. Abrão e seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu Harã, e isto lhe foi imputado para a justiça. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui, meus irmãos. Eu acho que eu acabei colocando uma parte errada do versículo aqui. Eu estou aberto aqui em Gênesis 11, 28, porque eu estava copiando os versículos para vocês e pode ser que ficou uma parte em aberto aqui. É verdade. Então, a parte e isso lhe foi imputado para a justiça não está no versículo, tá? Terminou ali versículo 32. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Quando eu estava colando os versículos, deve ter ficado o resquício do antigo, do outro versículo que eu tinha colocado aqui, e por isso eu peço perdão para vocês. A outra passagem está em Atos capítulo 7, versículo 3. Deus dizendo para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então, meus queridos irmãos, o que aconteceu? É preciso que nós entendamos o seguinte: Abraão, ele estava confortável junto com a sua família, mas Deus o chamou. Deus não deu muitas explicações. E quando Deus falou com Abraão, o que ele fez? Ele não questionou, ele obedeceu. Então, é importante destacar, como nós falamos aqui, Abraão, obedeceu quando Deus o chamou em Ur. Essa foi a primeira prova de que a fé de Abraão estava em Deus. Por quê? Porque ele obedeceu. Em segundo lugar, Abraão creu quando Deus lhe deu a promessa de ser pai de muitas nações. Vamos ver ali em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus queridos, note o seguinte. Aqui, Abraão, ele realmente creu nas promessas de Deus. Ele não sabia todas as coisas que ainda viriam a acontecer. Olha, capítulo 15, versículo 5. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Abraão, ele tinha 99 anos. A sua esposa também já tinha idade quase que similar a ele. E mesmo assim, quando Deus lhe prometeu uma descendência que seria tão numerosa quanto as estrelas dos céus, ele creu. Mesmo sem ver, ele creu. Ainda, meus irmãos, Abraão creu quando Deus lhe aparece novamente e promete a terra de Canaã à sua descendência. Gênesis capítulo 12, vamos ler ali, capítulo 12, versículos 6 e 7. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Meus queridos, vocês estão notando
que quando Deus apareceu para Abraão, todas as vezes que Deus apareceu para Abraão, deu a promessa, o que ele fez? Ele creu. Quando Deus deu a ordem, ele obedeceu. Mas vamos ainda para o próximo versículo, Gênesis 11:30. É preciso nós lembrarmos, Sarai era estéril, não tinha filhos. Quando Deus prometeu que Abrão e posteriormente Abraão seria o pai de muitas nações, ele não tinha filhos. Então ele acreditou na palavra de Deus, ele não questionou a Deus, ele acreditou nas promessas de Deus, mesmo que fisicamente os seus olhos poderiam duvidar, mas em momento nenhum a sua vida demonstrou desobediência ou falta de fé nas promessas de Deus. E ainda, meus irmãos, o último exemplo que nós podemos ver da vida de Abraão é que ele obedeceu quando Deus lhe pediu o filho da promessa como sacrifício. Vamos ali para Gênesis capítulo 22, versículos de 1 a 3. A palavra de Deus diz para nós o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Note, meus irmãos, agora o que diz Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Apareceu o Senhor a Abraão. Na verdade, irmãos, essa segunda parte da terra aqui também foi falha nossa ali, me perdoem, tá? Então, aqui está sendo dito o que Hebreus está dizendo ali em Hebreus 17, 11, 17 a 19, voltar ali então para os nossos exemplos, é muito importante que nós entendamos. Fé e obediência na palavra de Deus são sinônimas. Vocês se lembram do versículo que nós começamos a transmissão hoje à noite? Nós falamos lá em Salmo 51 que para Deus o que é importante é um coração quebrantado. Não são sacrifícios, mas um coração quebrantado. Deus se alegra da nossa obediência. Meus amados irmãos, o que é importante nós entendermos? Abraão, ele realmente demonstrou fé em Deus quando foi posto à prova e ele obedeceu quando Deus deu a ordem. Poderíamos ler outras passagens onde Abraão demonstrou a sua fé nas promessas de Deus e por isso que ele foi salvo. Por isso que a sua fé foi imputada para a justiça. Por quê? Porque ele sempre demonstrou confiança nas promessas de Deus. Então Deus viu que era uma fé genuína e não uma fé que era fabricada, uma fé que era fake, se podemos usar até mesmo o termo da moda. De maneira alguma, não era uma fé falsa, mas era uma fé verdadeira. E aqui eu quero fazer uma aplicação importante. Infelizmente, muitas pessoas frequentam nossas igrejas e não são salvas. Elas conhecem a Bíblia de cor, elas podem escrever palavras bonitas, elas podem falar coisas bonitas, mas o seu coração não conhece a Deus.
Porque o que nós vemos na palavra de Deus é que fé significa obediência. E não adianta nada alguém dizer com a sua boca que ama a Deus, mas negar a sua fé com as suas obras. Eu reitero o versículo que eu falei hoje pela manhã, de João, 1 João capítulo 3. Aquele que vive na prática do pecado não é nascido de Deus. Ou seja, alguém que vive na prática constante de um determinado pecado não entendeu o sacrifício de Cristo. Porque, meus irmãos, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. A palavra de Deus nos fala lá em Hebreus, capítulo 11, se eu não estou enganado, não, capítulo 11, não, capítulo 12, que seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, a salvação não é pelas obras, mas uma vida de santidade demonstra a salvação. Porque se nós não buscarmos a santificação ou estarmos longe dos pecados, não significa que nós amamos a Deus. Então a fé de Abraão era demonstrada por meio da sua obediência. Então não adianta você frequentar esta igreja ou qualquer igreja. Não adianta você saber a Bíblia de cor. Não adianta ter nascido num lar cristão. Não adianta se a sua esposa é crente, se o seu marido é crente, se os seus pais são crentes, se os seus filhos são crentes. Existe um ditado que diz o seguinte: Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então, as minhas filhas, Ana e Esther, elas só vão para o céu se elas entregarem a sua vida a Cristo. Eu creio que elas já fizeram uma decisão a Cristo. Por quê? Porque as suas obras demonstram. Elas são pecadoras, mas ainda assim é possível enxergar no procedimento delas e até mesmo numa menina de 5 anos, que é Esther, quando ela fala com Deus, no amor que ela tem por Deus. Então eu posso dizer para vocês que muitas pessoas, infelizmente, frequentam nossas igrejas e nunca fizeram uma decisão a Cristo. Nunca entregaram a vida a Jesus. Eu posso dizer para vocês que quando eu contei o meu testemunho, vocês sabem que por 6 anos eu passei na Igreja Batista Nova Vida em São Paulo, achando que era salvo, mas que não era um salvo verdadeiramente. Quando eu contei o meu testemunho, outras 2 pessoas aceitaram Cristo como Salvador. O ano passado, um amigo meu lá da igreja de Barueri, que estava há anos a fio frequentando a igreja, que aos nossos olhos era um bom crente, um dia mandou uma mensagem para mim e falou: olha, eu vou ser batizado porque eu fiz uma decisão a Cristo. E eu já conhecia esse amigo há mais de 15 anos, já conheço esse amigo há mais de 15 anos. Então entendam, meus queridos, não importa o tempo de igreja, não importa se você conhece a Bíblia, importa se você já foi transformado por Cristo. Se você já clamou que Jesus seja o seu Senhor e o seu Salvador. E não são as suas palavras que vão demonstrar isso, mas as suas atitudes. Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. A sua fé demonstrou que Deus realmente poderia justificá-lo, porque ele entendia quem Deus era e ele creu nas promessas do Senhor. E aí, meus queridos irmãos, todas essas coisas, elas devem impactar a minha e a sua vida. Por quê? Porque existem muitas pessoas que vivem a vida pecando, achando que Deus está com os olhos fechados. O que nós falamos hoje pela manhã? O que nós aprendemos? Deus é invisível. Aquilo que você vê, aquilo que você fala, aquilo que você ouve, aquilo que você faz, tudo Deus sabe. Não adianta nós acharmos que mesmo irmãos em Cristo não vendo aquilo que nós temos feito, Deus vê e Ele sabe. Então, nós não iremos enganar a Deus, porque Ele conhece os nossos corações. E aí, meus queridos irmãos, eu quero dizer para cada um de vocês, hoje nós estamos falando do exemplo de Abraão, por quê? Porque
nós vamos ver mais para frente, e eu sugiro que você leia o capítulo 3 e 4 de Gálatas, você vai ver como Abraão é citado outras vezes, e quando for citado o exemplo de Abraão, você vai entender, e também entender o que significa a palavra imputar, ou seja, pagar a conta de alguém. Ou, os meus pecados agora não estão mais sobre mim, mas Cristo me justificou, ou seja, os meus pecados foram colocados sobre ele e ele os pagou na cruz do Calvário. Quem merecia estar naquela cruz não era Cristo, mas era eu. Mas por amor de mim e de você, ele pagou pelos nossos pecados. Para concluir esta noite, meus irmãos, eu quero reiterar algumas informações. A fé de Abraão lhe foi imputada, ou seja, colocada na conta de outrem. De quem? De Deus. Pois suas atitudes demonstravam que ele creu em Deus. Meus irmãos, eu quero ler com vocês aqui Romanos capítulo 4, versículos 3, 20 e 22. Deixa eu chegar com o mouse ali. Eu tento aqui, né, enxergar aqui, ó. Isso, consegui. Romanos capítulo 4, versículo 3. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E Tiago 2,23, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Sabe por que Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque ele creu e ele obedeceu. Infelizmente, nós estamos vivendo numa época onde boa parte dos crentes são desobedientes. Muitos nem sequer podem estar com o compromisso de cultuar a Deus num determinado horário. Muitos preferem, às vezes, dormir até mais tarde. Já que o culto vai ficar gravado, eu posso dormir até às 10, 11 horas da manhã e depois eu assisto. Olha, meus irmãos, essa atitude é muito perigosa. Porque quando os cultos voltarem, eu tenho plena convicção que muitas pessoas, não poucas, muitas pessoas vão ficar tentadas a estarem em casa. Muitas pessoas vão usar de desculpas para estarem em casa. Então, esse tipo de atitude é perigosa. Abraão obedeceu porque creu. Obediência, meus irmãos, é resultado da fé. Vamos ver o que Jesus diz acerca disso? Mateus 7, 16 a 18. Pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. O que isso nos demonstra? Um crente não vai andar como um incrédulo, como um ímpio. Não vai. Se alguém não ama Deus, as suas obras demonstrarão. Você pode falar para mim, você pode falar olhando no espelho, eu amo a Deus, mas se as suas obras não demonstram, as suas palavras não valem nada. Ainda no capítulo 7, versículos 21 e 23, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, acaso não fizemos muitas coisas em teu nome? Muitos podem dizer, Senhor, eu frequentei a Igreja Batista Fundamental no bairro da Tristeza, ou eu frequentei a Igreja Batista em tal lugar, ou eu frequentei a igreja em tal lugar, eu cantei no coral, eu ajudei financeiramente, eu evangelizei, eu ajudei com as crianças. O que Cristo vai dizer para essas pessoas? Nunca vos conheci. Isso é sério, meus irmãos. Isso é sério.
Porque você que nos assiste essa noite, se você não tem Cristo como Salvador, o destino da sua alma é o inferno e posteriormente o lago de fogo. A boa notícia é que você pode e deve clamar que Jesus seja o seu Senhor e o seu Salvador. As suas obras, as suas atitudes é que demonstrarão a sua fé e não as suas palavras. Eu amo a minha família, mas se eu não demonstrar através de atitudes que eu as amo, as minhas palavras não têm valor nenhum. Então, meus amados irmãos, este era o argumento de Paulo para os Gálatas. A salvação, desde os primórdios, sempre foi pela fé, sem a necessidade de boas obras. Na semana que vem nós vamos falar dos versículos 6 em diante, mas eu creio que era muito importante que nós falássemos sobre a fé e a obediência de Abraão, porque quando você ver essa palavra ou esses versículos que vocês já viram sobre Abraão, Abraão é o personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Ele é citado mais de 70 vezes. E vários são os versículos que diz que a sua fé lhe foi imputado como justiça. Eu espero que você tenha entendido. E fica então o desafio, primeiramente, para cada um de nós que somos salvos. A sua fé tem sido demonstrada pelas suas obras? A sua obediência a Deus realmente tem sido por causa da sua fé? Ou será que você tem obedecido porque tem sido empurrado como um burro empacado que só vai para frente quando puxa a corda? Tem muito crente que é assim. Nós precisamos obedecer porque nós amamos a Deus. Meu irmão, você estar diante da palavra cada dia, estar em oração, não é por obrigação, é porque você ama Deus. Ter uma vida satisfatória, a vida espiritual satisfatória, não é um fardo para cada cristão. Eu tenho visto, e eu já disse algumas vezes aqui, nós temos feito com os homens, com as senhoras e com os jovens os devocionais diários no aplicativo da Bíblia. Eu tenho visto que, infelizmente, muitas pessoas têm ficado pelo caminho, não só homens, como jovens e também senhoras. Nós precisamos ter um compromisso diário com Deus. Algumas pessoas podem dizer assim, mas eu faço outras coisas. Olha, se você não tem 10 minutos para você estar em comunhão com os seus irmãos, alguma coisa de errado tem. Você me desculpe. Porque eu tenho encorajado os homens e os jovens que eu faço os devocionais junto com eles, para que nós possamos comentar cada devocional e possamos ler aquilo que um e o outro escreve. E, infelizmente, nem todos têm cumprido com a responsabilidade. Assim como eu, algumas pessoas também fazem. Às vezes eu deixo lá para o final do dia. Mas precisamos ter o costume de fazer diariamente. Às vezes nós temos costume de assistir jornal, assistimos filme, ficamos no Facebook, tantas coisas, e deixamos todas essas coisas para o final do dia. É uma falha minha também, eu confesso para vocês. Mas eu procuro ser fiel nas minhas responsabilidades para com Deus. Meus amados irmãos, entendam, e para isso eu me colocarei aqui novamente, entendamos, meus irmãos, que nós precisamos demonstrar o nosso amor a Deus, não com as palavras, mas com as atitudes. Se você faz parte desta igreja e você está sendo convidado para os devocionais, por favor, tenha um tempo separado para que possa estar junto com os irmãos. Existem aquelas pessoas que realmente têm os seus motivos e são compreensivos. Eu não estou generalizando.
Mas eu sei que existem pessoas que estão deixando de lado esses compromissos. Nada, repito, nada é mais importante do que ter um tempo com Deus no nosso dia. É mais importante do que alimentar o corpo físico, é mais importante do que você ter um tempo de descanso, é mais importante do que o seu trabalho, é mais importante até mesmo do que a sua família. Devemos amar a Deus em primeiro lugar. Então, meus irmãos, se nós tivermos um tempo com Deus diário, nós seremos beneficiados. Outras pessoas serão beneficiadas porque verão Cristo nas nossas vidas. Eu peço que você, meu irmão em Cristo, analise a sua vida e entenda que fé e obediência são sinônimas. Se porventura algum de vocês que nos assiste não tem Cristo como Salvador, mesmo que já faz anos que você frequenta uma igreja, você precisa orar ao Senhor. Se você tem dúvidas acerca da salvação, a única pessoa que pode lhe ajudar é o Senhor Jesus Cristo. Então clame ao Senhor. Peça para que Ele possa abrir o seu coração e demonstrar se você fez uma decisão a Cristo ou não. Se você tem tido dificuldades com o pecado, duas coisas podem acontecer. Ou você está muito longe de Deus, a sua vida espiritual está em frangalhos, por isso que você tem cometido muitos pecados, ou então você nunca fez uma decisão a Cristo. E cada um vai prestar contas diante de Deus. Eu não estou aqui julgando ninguém. Estou deixando claro que o exemplo de hoje foi Abraão e a sua fé foi demonstrada pela sua obediência, pela sua crença nas promessas de Deus. Então, se há alguém aqui que não tem Cristo como Salvador e quer falar com a gente, entre em contato pelas redes sociais. Meu irmão e minha irmã, tenhamos o desejo de servir ao Senhor, que possamos nos unir cada vez mais. Infelizmente, nós não podemos estar juntos, mas e quando pudermos? Quais serão as desculpas que você colocará para deixar de estar na igreja? Eu almejo, irmãos, que essa vacina seja descoberta logo, que todas as pessoas possam ser imunizadas, que passe logo esse período frio e úmido, para que nós possamos voltar à igreja, poder olhar cada um de vocês nos olhos, poder estar em comunhão, dar risada, conversar, ter aquele tempo maravilhoso que muitos de nós tivemos. Hoje, aqui em casa, nós fizemos um churrasquinho, né? E uma das coisas que eu pedi para minha esposa foi para que nós fizéssemos um galeto. E, meus irmãos, eu fiz isso porque eu estava com saudade de vocês. Quando nós estamos no seminário, nós comemos o nosso galeto juntos. Infelizmente, eu não pude convidar nenhum de vocês, porque vocês sabem que as regras ainda não nos permitem. Mas olha, eu estou com muita saudade de todos vocês. Almejo muito estarmos juntos novamente e eu espero que este seja o seu desejo. Estar, como o próprio salmista sempre disse, estar na casa do Senhor. Meus amados irmãos, o exemplo que nós vimos hoje de Abraão deve ecoar nos nossos corações e deve nos fazer servir ao Senhor com mais ímpeto, com mais desejo. Demonstre a sua fé através das suas atitudes. Vamos orar mais uma vez? Oremos então. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por sua palavra, muito obrigado pelo exemplo de Abraão, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, motiva os irmãos em Cristo. Que tenhamos, ó Deus, o compromisso de estarmos sempre presentes nas lives, que nós tenhamos o compromisso de sempre fazer os devocionais, estarmos em comunhão com os nossos irmãos, mesmo de maneira remota. Ajuda-nos, Senhor Deus, a lembrar que a igreja, ela não é uma pessoa sozinha, é o grupo das pessoas. Então nós não podemos servir ao Senhor sozinho. O Senhor sempre disse, sempre colocou a coletividade, a igreja é um corpo. E o corpo, ele é feito de muitos membros, então não é um só membro, mas muitos membros. Então a coletividade é importante na vida cristã. Tira, ó Deus, todo o impedimento que faça com que irmãos deixem de estar em comunhão uns com os outros. Eu oro a Ti, Pai de amor,
Se há alguém nos assistindo essa noite que não tem Cristo como Salvador, que o Espírito Santo fale a esse coração. Pode ser que até mesmo alguém que faça parte da nossa igreja por anos a fio tenha uma vida de pecados. Pode se dizer cristão, mas infelizmente as suas obras demonstram totalmente o contrário, mas somente o Senhor sabe disso. E eu oro, Senhor Deus, que cada um possa colocar o seu coração diante do Senhor, porque nós não sabemos o dia da nossa morte. Pedimos essas coisas, ó Pai, em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Sabe, meus irmãos, eu quero compartilhar uma coisa com cada um de vocês. Eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade quando nós fazemos a renovação dos nossos pedidos de oração, da nossa lista de oração. Eu confesso para vocês que o meu coração muitas vezes fica pesado, porque às vezes eu não consigo entender a dificuldade de cristãos que não querem orar. Eu sinceramente não entendo. Muitas vezes eu converso sempre com o pastor Daniel e cada vez que nós vamos fazer a renovação dos pedidos de oração, eu realmente fico pensando, né? Por que será que existe tanta dificuldade para pessoas que são cristãos, que amam a Deus, mas não querem orar? Então, eu não estou julgando ninguém, por favor, mas é uma dúvida que eu tenho, meus irmãos. E se nós amamos a Deus, nós precisamos demonstrar com as nossas atitudes. Não é da boca para fora. É ser crente raiz, não é ser crente Nutella, usando novamente o exemplo da moda. Crente raiz é aquele que coloca Deus em primeiro lugar. Se durante o dia você não consegue ter um tempo devocional, acorda mais cedo. Se você não consegue acordar mais cedo, separe um tempo durante o dia, mas não deixe de estar em comunhão com Deus e em comunhão com os irmãos. Isso que nós temos passado tem revelado o que há dentro de cada coração. Algumas pessoas já se afastaram de Deus e nós sabemos que, lamentavelmente, elas vão prestar contas diante do Senhor. O que cabe a cada um de nós é orarmos uns pelos outros. Meus queridos irmãos, que a pregação desta noite sirva como um incentivo para mim e para você servirmos ao Senhor melhor. Que as nossas atitudes demonstrem a nossa fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu amo cada um de vocês. Como pastor de boa parte de vocês, eu almejo que cada um possa servir ao Senhor de maneira íntegra, que cada um possa se apresentar diante do Senhor com o coração quebrantado, que a sua adoração seja aceita por Deus. E assim nós podemos ser usados pelo Senhor. E essa é a vontade de Deus, que nós sejamos fiéis. Meus irmãos, estamos encerrando mais uma noite de cultos. Estamos encerrando mais um domingo. Eu espero que a palavra de Deus tenha encontrado morada em seu coração, que cada um de vocês tenha uma boa semana. Por favor, respeite as autoridades. Se for declarado lockdown, enfim, mesmo que você não concorde, é um direito seu, obedeça, porque como cristãos nós precisamos obedecer, ok? Eu espero que cada um possa meditar na pregação da palavra de Deus, em tudo aquilo que nós vimos hoje, e que isso venha impactar a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. As minhas redes sociais estão abertas a todos vocês, se são dessa igreja ou não, consideramos cada um de vocês importantes, ok? Amo vocês, sintam-se abraçados por nós, que tenhamos uma boa semana, que Deus abençoe a cada um. E vou deixar então um hino para que você possa ouvir. Eu creio que muitos gostam do hino Sou Feliz. Nós ouvimos na introdução e vamos ouvir agora novamente. Deus abençoe a cada um dos irmãos.